presbíteros muito contentes de saber que nós estamos aqui servindo ao Senhor nesta querida igreja. Então, o Salmo de número 23, eu quero convidar você para ficar de pé um pouquinho, para a gente ler esse Salmo, vamos lá? Vamos ler juntos, assim, bem bonito. Eu quero que você levante a voz e leia bem bonito, com autoridade, esse Salmo tão lindo e tão conhecido. Vamos lá. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Senhor, obrigado por esse texto, por essa palavra bendita de Deus para o nosso coração. E eu te peço que o Senhor fale conosco nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, renove a nossa esperança. Que saiamos daqui com a nossa fé robusta, cheia da presença do Senhor Jesus. Que nós saiamos daqui com o nosso coração repleto das bênçãos do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. De quantos feriados nós vamos ter no ano seguinte? Você conhece gente assim? Gente que fica ansiosa só de pensar que a gente vai ter pouco feriado. Gente, tudo no final de semana, tantos feriados só no sábado e no domingo. Agora, eu queria que você pensasse comigo, será que não te enche de esperança o fato de que nós não temos no calendário algo do tipo assim: Deus estará com você neste domingo? Será que você poderia pegar o seu calendário aí, seja ele, de repente, o seu celular, talvez, ou aquela folhinha tradicional, e dar uma olhadinha lá na data? Hoje é dia 26, talvez assim, lá para o dia 29, dá uma olhadinha lá, e você vai perceber que no seu calendário, que nesta data, não tem nada escrito, alguma coisa do tipo assim: Deus estará comigo neste dia. Não tem. Será que não te alegra o fato de não estar escrito que Deus te vê apenas nos dias específicos? O seu coração, será que não se enche de ânimo sabendo que mesmo que tenhamos os chamados dias santos, eles não existem, ou não existe um lembrete de que somente nesses pseudos dias santos, feriados, Deus se importa com você? Será que você precisa ter no seu calendário registrado alguma coisa do tipo de que Deus se importa com você? E eu queria dizer para o irmão que Davi, assim como Davi, tal verdade não caberia nas folhinhas dos calendários. Porque é muito melhor, meus irmãos, nós fixarmos essa verdade no nosso coração. E qual verdade eu quero compartilhar com você aqui nessa noite? E está lá no versículo de número 6. É o texto que nós vamos olhar e fixar o nosso olhar nesta noite, neste tempo. Versículo de número 6. Vamos ler juntos? Vamos lá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E até o final desse culto, hoje, você vai precisar sair daqui com esse versículo decorado. Você já decorou ele aí? Já tem na mente? Pode desligar da tela aí, desliga aí e vamos ver se você decorou mesmo. Vamos lá? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então olhe para os feriados, a bondade de Deus te seguirá. Olhe para os dias santos, a misericórdia de Deus estará com você. Deus nos vê,
Deus nos acompanha nos dias bons, a sua bondade nos perseguirá, sim, nos dias maus, a misericórdia de Deus nos assistirá. Nenhum só dia da nossa vida, querido irmão, fica descoberto desta bondade, fica descoberto desse favor, porque todos os dias, sejam eles bons ou maus, que haverão de nos acompanhar, para nós, para todos eles, a esperança de que jamais o Senhor haverá de nos deixar, para a glória de Deus. E existem dias que são maravilhosos, não é verdade? Mas existem dias, meus irmãos, que nós queremos fazer como Jó, amaldiçoar o dia. Mas em dias ruins, nós precisamos nos lembrar de que a bondade e a misericórdia do Senhor não nos deixa. A presença de Deus não nos abandona. A presença do Senhor jamais nos deixará. Nenhum texto, irmãos, é tão conhecido como o Salmo desse pastor. Nenhum texto é tão conhecido como o Salmo desse pastor. Esse texto, ele é citado em salas fúnebres. Ele é recitado em orações ecumênicas. Ele é lembrado em dias de desespero, sussurrado em orações de aflitos, mas ele também é aclamado em dias de celebração. O Salmo 23, meus irmãos, mais do que meras palavras de um camponês fugitivo que se torna rei, muito mais do que palavras de um camponês fugitivo que se torna rei, é, meus irmãos, a promessa convicta para todo aquele que precisa de consolo. É a promessa para todo aquele que precisa de alívio, de esperança, não somente aqui, mas também no porvir. Muitos imaginam Davi ao ler esse salmo como se ele tivesse escrito esse salmo, ou como se ele tivesse escrito esse salmo como se fosse um pastorzinho frágil, deitado numa campina refrescante, com cara de quem estava pensando na morte da bezerra. Ledo engano. Há uma concordância com os estudiosos de que tais palavras foram escritas quando o rei pastor, ou pastor rei, já era avançado em idade. E possivelmente Davi, então, escreve esse salmo na ocasião da rebelião do seu filho Salomão. Ou seja, já experiente, já avançado em idade. E o salmo do pastor, portanto, é a soma, meus irmãos, da experiência com a esperança, a convicção de que dias difíceis vêm, mas a certeza de que eles também passarão. O professor e teólogo William MacDonald, ele sistematiza essa poesia, afirmando que nela todas as necessidades são supridas. Todas as necessidades são supridas, todos os medos são removidos e todos os desejos são satisfeitos. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, disse que aquilo que o rouxinol é para os pássaros, o salmo do pastor equivale entre os demais salmos. O Salmo 23, ele tem uma localização digna de atenção, sendo ele o centro dos conhecidos salmos pastorais. O Salmo 22, nomeado por Spurgeon como o Salmo da Cruz, nos apresenta Jesus como pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23, que lemos agora, nos apresenta Jesus como grande pastor que cuida e vive por suas ovelhas. E o Salmo 24 nos apresenta Jesus como o supremo pastor que voltará para galardoar cada uma das suas ovelhas. E só pode dizer, meus irmãos, o Senhor é o meu pastor, quem já entendeu o clamor do Salmo 22:1, Deus meu, por que me desamparaste? Porque só quem provou dias de aflição pode entender o que é ser acolhido pelo favor divino. Só quem passou pelo deserto do abandono sabe o valor de ser conduzido a pastos verdejantes e a águas de descanso. Só quem ouviu o clarim da guerra pode apreciar essa paz, queridos irmãos. E essa paz não é uma fuga, esse contentamento derramado, queridos, não é alienação. Antes,
diante da adversidade, essa paz, este salmo ou estas palavras é a força irrefreável que nos leva a combater e derrotar as trevas que insistem em tentar nos sucumbir. Mas acrescente a promessa do salmo do pastor, nesta crescente promessa desse salmo, e é no versículo 6 que nós encontramos aqui o ápice do seu amor, bondade e misericórdia. Aqui nos é revelado a sua bondade e a sua misericórdia. E eu queria então pensar com você nessa noite sobre o tema a presença de Deus que jamais nos deixa. É sobre isso que eu queria pensar com você nessa noite. A presença de Deus que jamais nos deixa. E a primeira lição que eu queria compartilhar com você, baseado nesse texto, é que dias bons e dias ruins, para todos estes dias, nós temos a presença que jamais nos deixa, e essa presença, ela é confirmada pela escolta do céu. Essa presença de Deus que jamais nos deixa, é confirmada pela escolta do céu. Bondade e misericórdia. Já te passou pela cabeça o porquê que Davi escreveu o Salmo 23? Eu gosto da resposta de Max Lucado. Ele diz assim: para edificar a nossa confiança em Deus e para recordar-nos de quem Ele é. Davi reúne em 105 palavras para explicar esse primeiro enunciado. O Senhor é o meu pastor, e a partir deste enunciado, ele constrói tudo que a gente vê a seguir. Engana-se quem pensa que essa declaração é universal. Porque só aqueles que recebem como Salvador o Senhor Jesus estão habilitados para clamarem: o Senhor é o meu pastor. Eu também sou filho de Deus. A gente já ouviu muito essa expressão, não é verdade? Eu também sou filho de Deus. Na verdade, todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas, filhos de Deus, apenas aqueles que passaram pelo novo nascimento, pelo crivo da cruz. Alguém que não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, pode até falar: o Senhor é o pastor dele ou o pastor dela, mas só quem passou pela cruz pode chamá-lo de meu pastor. E se ele é de fato o nosso pastor, a bondade e a misericórdia agem em nosso favor. Então, onde elas se apresentam, não tenha dúvida, meus irmãos, veja que bondade e misericórdia é a escolta do céu. Bondade e misericórdia é a escolta do céu. Ali o bom pastor está, e novamente Spurgeon trata a bondade e a misericórdia como irmãs gêmeas. Nós precisamos de ambas. Bondade para suprir toda a nossa necessidade, e misericórdia para perdoar todo o nosso pecado. Somente a bondade não é suficiente. Nós somos pecadores, precisamos de misericórdia. Somente a misericórdia não basta, porque nós somos frágeis e nós necessitamos da bondade de Deus. E bondade de Deus, irmãos, é o que Deus nos dá, que nós não merecemos. E existe então ali uma etiqueta neste presente chamado graça. Misericórdia é o que nós não merecemos, mas que Deus nos dá. Ele nos poupa do juízo de Deus. Sabe o que nós merecemos, irmãos? Nós merecemos o inferno. Nós merecemos a condenação eterna. Não existe uma viva alma aqui que o mérito não seja outro a não ser o inferno, a não ser a condenação eterna. E a misericórdia de Deus então entra em ação, porque o seu Filho Jesus nos perdoa, e por meio desta escolta, Ele nos leva, Ele nos redireciona no lugar de trilhar o caminho da perdição. Ele nos leva em direção ao caminho da salvação. Fomos salvos pela graça de Deus. A bondade e a misericórdia de Deus, elas eliminam as nossas incertezas. Tão certo como o ar que eu respiro, a bondade e a misericórdia de Deus nos alcançam. Porque fomos e somos cercados de bênçãos das quais temos a convicção de que merecemos ou de que não merecemos. Isso tem a bondade de Deus envolvido nisso. Meus irmãos, o pastor, ele sabia como viver
com esta escolta do céu. Ele sabia como viver essa escolta do céu. E o gigante, do lado de lá da batalha, o Golias, a conspiração para matar o marido de sua amante, ele tramou contra um homem e o assassinou. O que livrou Davi disso tudo, irmãos? A misericórdia e a bondade de Deus. O choro, o clamor, o jejum pela vida do seu filho, que era resultado do seu pecado, bondade e misericórdia de Deus. O título de um homem segundo o coração de Deus, dado lá em Atos capítulo 13, verso 22, como que ele recebe esse título de homem segundo o coração de Deus? Bondade e misericórdia de Deus. Não existe outra explicação. Por que você está respirando aí? Por que você tem família? Por que você tem saúde? Isso é bondade e misericórdia de Deus escoltando você. Ela não deixa você, meu irmão. Cada uma destas e outras escapatórias na vida de Davi foram ações da parte de Deus em favor deste homem. E hoje você vai sair deste culto aqui, e a bondade e a misericórdia de Deus vão te acompanhar. A bondade e a misericórdia de Deus vão te abandonar, vão te acompanhar. Quantos, irmãos, livramentos que não temos ideia e que nós já recebemos nessa vida. Quantos livramentos, quantos cuidados recebemos da parte de Deus. É o resultado da bondade e da misericórdia de Deus, cercando você, protegendo você, livrando, abençoando sua vida. Então, meus irmãos, perceba que, em primeiro lugar, nós temos uma escolta do céu, a presença que jamais nos deixa. Ela é revelada, é demonstrada por essa escolta do céu, bondade e misericórdia cercando a sua vida. Segunda lição que eu quero deixar para o seu coração é que dias bons e dias ruins, eles existem, é verdade, mas para todos eles, nós temos a presença de Deus que jamais nos deixa, confirmada pela escolta do céu e sustentada por uma fé inabalável. O texto continua, presta atenção, bondade e misericórdia. Como que continua o texto? Certamente. Então fala comigo assim, bondade e misericórdia certamente. Vamos lá? Bondade e misericórdia certamente. E seguirão todos os dias da minha vida. Preste atenção que é uma palavra presente da nossa rotina, mas que muitas vezes nós a ignoramos por nossa acomodação diante das bênçãos de Deus. Você já percebeu que nós nos acostumamos com as bênçãos de Deus? Nós nos acostumamos com as bênçãos. É só quem perde tudo que parece que relembra essas coisas, não é? E aí tem que conquistar tudo de novo. Quando a gente perde a saúde, é que a gente relembra aqui. Puxa vida. Nós nos acostumamos, nós só damos valor para o dedinho mindinho do pé quando a gente tromba com ele no canto do sofá da casa. Você já passou por isso? Você nunca valorizou o dedinho mindinho do pé, mas você está lá arrumando a casa e você tromba com o dedinho, o corpo inteiro sofre. Aí você lembra que ele existe. Você nunca deu valor para esse dedinho aí. A gente se acostuma com isso. Só dá valor a cabelo quando você não tem cabelo mais. Você perdeu o cabelo, você começa a dar valor para cabelo, não é não, varão? Então nós valorizamos, irmãos, as coisas, muitas vezes quando nós perdemos essas coisas. Quantos às vezes não vão para o gabinete pastoral com a família arrebentada e só foi procurar ajuda porque perdeu aquela paz e perdeu aquela bênção de ter uma família firmada na rocha que é Jesus. Então perceba que essa palavrinha certamente está apontando, meus irmãos, para uma fé inabalável. Essa palavra, traduzida também um advérbio hebraico, traduzido para o nosso vernáculo agora como certamente. Mas que tipo de mensagem essa palavra quer transmitir? Segundo o pai dos burros, qual que é o pai dos burros? O Google, gente, não é o Aurélio, né? Agora é o Google. Já foi na minha época, lá antigamente, era o dicionário. Mas agora, segundo o pai dos burros, o Google, mais do que um advérbio ou uma interjeição, certamente imprime uma ideia de completa e total convicção. A certeza,
Aqui não tem espaço para dúvidas. Não te enche, meu irmão, de alegria o fato de que Davi não falou: bondade e misericórdia talvez me seguirão todos os dias. Você já parou para pensar nisso? Ou quem sabe, bondade e misericórdia possivelmente me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente, ele aqui foi enfático. Eu tenho certeza, eu tenho fé, irmãos, isso deve encher o nosso coração de alegria, o fato de que esse advérbio ser completamente afirmativo. Davi não duvidou, queridos, e você também nessa noite não pode duvidar. Essa bondade e essa misericórdia não nos deixa. Louvado seja Deus. Essa palavrinha fala de uma fé inabalável, e eu preciso perguntar para você: como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Davi, meus irmãos, acreditava em um Deus seguro. Esse Deus que faz promessas seguras, que tem uma base segura. Ele teria amado as palavras de Tiago no capítulo 1, 17, quando Tiago descreveu Deus como aquele em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é um Deus firme, Deus é o Deus imutável, Deus é o Deus inabalável. Não há em Deus remorso, não há em Deus arrependimento. Acabe com a ideia de um Deus bipolar. Ele é o mesmo Deus do café da manhã, é o mesmo do almoço, é o mesmo do jantar. Nós mudamos, Deus jamais muda. Nós variamos de humor, Deus não. Em dias de chuva nós queremos dormir. A palavra de Deus lá no Salmo 121:4, ele sequer cochila. Nós mudamos, irmãos, mas a palavra de Deus não muda. Paulo falando para Timóteo, 2 Timóteo 2,13, ele disse assim: ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A versão Nova Bíblia Viva, ela diz assim: eu tenho absoluta certeza que bondade e misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Então, mais uma vez, o nosso Deus é um Deus seguro, e por Ele será assim. Podemos ter uma fé inabalável. O mundo pode chacoalhar, pode cair o mundo, mas, meus irmãos, nós que somos crentes em Cristo Jesus, permanecemos inabaláveis, porque sabemos que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha. Glória a Deus. Terceira lição: não podemos temer dias bons e ruins, porque para todos eles temos a presença de Deus que jamais nos deixa. Confirmada pela escolta do céu, confirmada e sustentada por uma fé inabalável, e em terceiro lugar, acompanhada por uma perseguição implacável. Acompanhada por uma perseguição implacável. Olha o texto: bondade e misericórdia certamente o quê? Me seguirão. Perseguição implacável. Você já reparou que nós estamos acostumados com a ideia de um Deus estático, de um Deus móvel? Nós muitas vezes temos a ideia de um Deus greco-romano, um Deus sentado no trono, dando ordens para lá e para cá. Temos essa ideia de um Deus estático, de um Deus imóvel, de um Deus sentado em um trono, dando ordens, comandando tudo, mas que não se mexe para nada. Um Deus completamente parado com cara de ranzinza. Me lembro quando era pequenininho, na escola dominical. Escola dominical, fala comigo aí, escola dominical. Amanhã, hein, gente, escola dominical. Eu era pequenininho e a gente aprendia lá na classe da escola dominical: cuidado, menino, no que vê. Cuidado, menino, no que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, menino, no que vê. Eu fiquei com medo, né? Falei: esse Deus é bravo demais, ué. E eu fazia uns negócios assim, ficava assim, né? Nós temos essa ideia. E eu não estou dizendo com isso, irmãos, que Deus não governa. Eu não estou dizendo com isso que Deus não comanda.
que Ele não é soberano, que Ele não ordena. Eu estou apenas construindo biblicamente a mobilidade de Deus, e isso nada mais é do que uma herança do sincretismo católico ocidental. E não se engane, muitas igrejas, crentes e até pastores se relacionam com essa ideia de um Deus estático. Mas perceba como Davi está aqui descrevendo o nosso Deus: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Davi está enxergando aqui um Deus móvel, um Deus ativo, que nos persegue para a glória de Deus. Será que você consegue fazer o mesmo? Você consegue olhar para Deus caminhando? Será que você consegue olhar para Deus correndo? Parece estranho, né? Você consegue olhar para Deus pulando? Mas Davi aqui está falando, meus irmãos, que Ele segue, ou melhor, um Deus que nos persegue. Um Deus que nos persegue. Perceba você aqui, que vem no nosso rastro. Um Deus que nos conquista, meus irmãos, um Deus que nos segue com a sua bondade, com a sua misericórdia todos os dias, e nós temos bastante dificuldade muitas vezes de enxergá-lo assim, mas a Bíblia ensina isso: Deus nos segue. A palavra no hebraico aqui para seguir, no português traz a ideia de quem corre atrás, que persegue de maneira implacável. Bondade e misericórdia certamente me perseguem de maneira implacável todos os dias da minha vida. Olha como que isso é importante para a gente. Gênesis capítulo 3, nós vemos o nosso Deus indo atrás de Adão e Eva. Deus tomou a iniciativa de nos restaurar, de nos resgatar. Onde você está? Deus perguntou para Adão. Deus sabia onde ele estava, mas Deus estava perseguindo Adão e Eva, e é a partir de Adão que Deus iniciou a sua busca. Quem te trouxe aqui, meu irmão, nessa noite? Bondade e misericórdia do Senhor. Quem que está aí do seu lado agora? Bondade e misericórdia do Senhor. Quem que vai te acompanhar quando você sair desse culto? Bondade e misericórdia do Senhor, porque ela não nos deixa. Louvado seja Deus. Deus está à procura de alguém hoje. Deus está à procura de alguém nessa noite. Moisés estava no deserto 40 anos. E Deus está lá atrás dele, por meio de um arbusto em chamas. Deus foi atrás de Moisés. O Egito não foi atrás de Moisés, mas Deus foi atrás de Moisés. Jonas, o profeta fugitivo, estava no caminho contrário da vontade de Deus, escondido num barco. Quando Jonas menos esperava, quem que foi atrás dele, irmãos? Deus, por meio de uma grande tempestade. Nós conhecemos a história. Será que esse problema que você está enfrentando na sua vida também, de repente, não é Deus atrás de você? Será que talvez o que você está passando aí na sua vida hoje, não é Deus atrás de você? Deus pode estar atrás de você. Os discípulos estão em alto mar, assustados com o vendaval, com aquela tempestade. O que eles não esperavam, meus irmãos, é que Deus ia atrás deles, andando por sobre as águas. Jesus foi lá, achavam que era um fantasma, porque nós não esperamos que Deus vá atrás da gente. Mas se você está aqui nessa noite, irmão, é porque um dia o Senhor foi atrás de você. Se você está aqui hoje, é porque um dia Deus foi atrás de você. A mulher samaritana, que história extraordinária. A Bíblia sequer cita o nome daquela mulher. Estava sozinha naquele poço, sozinha na vida, nunca imaginou que Deus iria atrás dela. Lá em João capítulo 4, diz que era necessário a Jesus passar pela região de Samaria, e aquele caminho não era corriqueiro naquela viagem, mas Jesus entrou propositalmente naquela cidade, para chegar naquele poço, porque Ele estava atrás daquela mulher. Deus está atrás de você, Deus está atrás do seu povo. João, exilado na ilha de Pátimos, ele pensava que estava só, e Deus foi atrás dele. Meus irmãos, não foi apenas atrás dele, como também abriu os céus, revelou o livro que nós temos hoje, que é o livro de Apocalipse. Lázaro morto há alguns dias, com o túmulo lacrado, de repente ele estava lá e ouviu uma voz. Ele ressuscitou das entranhas da morte. Jesus resgatou Lázaro. Deus está atrás de cada um de nós.
bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Deus nos persegue, Ele não desiste, Ele não abre mão das nossas vidas. Tomé teve dificuldade de crer. Jesus reacendeu a chama da fé no coração de Tomé. Ô sujeitinho duro, incrédulo, se fosse eu e você, já tinha aborrecido com aquele menino, dando uns cascudos nele. Às vezes nós não sentimos a sua presença, irmãos, mas não significa que Deus não está presente. É como ar, nós não vemos, mas Ele existe. A mesma coisa é o nosso Deus, Ele está aqui. Deus nos persegue por meio da gentileza de um desconhecido, pela beleza de um pôr do sol, através de uma pergunta, de um choro de uma criança, de um abraço na hora certa. Deus te perseguindo. É o atraso do voo, é o atraso do ônibus, é um documento esquecido, é uma mala perdida. Nós chamamos isso de acaso, mas não existe acaso na vida do crente. Pode ser Deus te perseguindo, Deus indo ao seu encontro, porque Deus te persegue, te trazendo aqui hoje para ouvir essa palavra. Então confie nas promessas de Deus e não nos seus sentimentos. Confie na promessa de Deus e não nos seus sentimentos. Em último lugar, para a gente encerrar, irmãos, você não ficar cansado de mim logo no primeiro dia, né? Mas em último lugar, dias bons, dias ruins. Quantos de nós aqui não temos, né? Mas não se esqueça, para todos eles nós temos a presença de Deus que jamais nos deixa. Confirmada pela escolta do céu, sustentada por uma fé inabalável, acompanhada por uma perseguição implacável e, por fim, desfrutada por uma vida eterna. Será que não te enche de alegria o fato de nós não termos no nosso calendário alguma coisa escrita assim, ó, Deus está com você somente por alguns dias. Eu tenho agenda contigo, segunda e terça, os outros dias da semana, me desculpe, eu tenho outros afazeres, não posso te atender agora. Você não fica feliz em saber que na sua Bíblia não diz que bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias da minha vida, ou talvez apenas no dia do seu aniversário? Você já viu essas empresas grandes, como Starbucks, essas franquias enormes que te dá geralmente um mimozinho no dia do seu aniversário, uma vez por ano? Ou quem sabe na virada de um ano para o outro, só naquele dia que Deus vai estar ali com você. Meus irmãos, a promessa de Deus, olha que coisa linda, ela está atrelada à eternidade. A promessa de Deus está atrelada à eternidade, todos os dias da minha vida. Não existe um só dia que a bondade de Deus não esteja com você, não existe um só momento em que a misericórdia não entra em ação. Você vai no mercado, você está lá com o seu carro, e a bondade e a misericórdia estarão no banco traseiro acompanhando você. E você então vai para o trabalho, não se preocupe, bondade e misericórdia estarão com você. Veja você, querido irmão, você está na enfermaria de um hospital, enquanto a enfermeira checa a sua pressão, fique tranquilo, bondade e misericórdia estão examinando o seu coração. Quando existe em você a intenção de se enveredar pelo pecado, os cães campesinos e pastoris do Senhor vão atrapalhar você, e tomara que atrapalhe mesmo para a glória de Deus. Eu já passei por experiências assim, irmãos, eu querendo pecar, olha que sujeito miserável, e Deus fez dar tudo errado, graças a Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Até o crente assim, quando ele quer pecar, ele não consegue, rapaz. O crente é desajustado, desajeitado até para pecar. Graças a Deus por isso. Então ore ao Senhor. Ore ao Senhor, diga para Deus assim: Senhor, me atrapalha quando eu quiser pecar. Às vezes você está aí, alguém vivendo uma vida difícil, comece a orar. Senhor, atrapalhe essa pessoa a pecar em nome de Jesus. Às vezes a pessoa está ali, meus irmãos, naquela situação, a escolta do céu está sobre ele, e em nome de Jesus vai cuidar dele, impedindo isso. A promessa é absurdamente eterna, todos os dias da minha vida, por toda a eternidade. Jesus disse em Mateus assim, ó, eis que estou convosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Será que Jesus estaria querendo deixar isso assim, bem fixo e gravado no seu coração? Sendo ele bom e o supremo pastor, não estaria ele falando isso aqui ao nosso coração hoje? Então escreva isso nas paredes do seu coração nessa noite, todos os dias da minha vida. A perfeita tradução desse texto seria: bondade e misericórdia me seguirão para todo sempre. Para todo sempre, de segunda a segunda, bondade e misericórdia estarão com você, eles vão te acompanhar. João Calvino dizia que a bondade divina jamais falha, e é nessa bondade que reside o segredo para a eterna felicidade. O reformador Martin Bucer, ele disse assim: muitos perseguem a felicidade, mas ela segue somente os santos e aqueles que confiam sua vida a Deus, o supremo pastor. Dias bons, dias ruins, e a bondade e a misericórdia do Senhor certamente nos seguem todos os dias da minha vida. E aí, meu irmão, eu vou andando e Jesus vai comigo. Eu vou pedir aqui 2 irmãos, pastor, vem cá, você fazer uma experiência comigo. Vem cá, varão, você pode fazer uma experiência comigo aqui? Bondade e misericórdia, certamente você. Fica atrás de mim aqui, vai me seguindo aqui, ó. Bondade e misericórdia. E aí eu vou para o trabalho, bondade e misericórdia me segue. Ô gente, bondade, eu vou lá na igreja, rapaz, bondade e misericórdia me segue. E eu vou caminhando, vou correr, fazer Cooper na rua, bondade e misericórdia me seguem. Eu estou indo para todo lado da minha vida, bondade e misericórdia me seguem. Tá joia, obrigado, palma para essa turma aí, louvado seja Deus. Eu vou pedir à equipe de louvor que nos ajudar aqui, por favor. Você pode me ajudar aí? Bondade e misericórdia nos seguem, irmãos. Bondade e misericórdia, ela persegue você. Eu tenho certeza que você conhece essa música. Quem está no piano aí, no teclado aí? Vai lá, o cara é mestre, é fera. Quer ver só? Bondade de Deus, te amo. Olha que lindo, olha que coisa linda. O menino aqui é fera demais, velho. Eu tenho certeza que você conhece esse canto. Quero convidar você para ficar de pé. Fica aí. Te amo, Deus. Você conhece? Tua graça nunca falha. Que mais? Todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto, olha aí, ó. Até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga comigo, és fiel, Senhor, em todo tempo. És fiel em todo tempo. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho. Eu cantarei a bondade de Deus. Podem seguir aí, vamos lá. Todos se vão, que me guiem meu ao fogo, que me guiem meu fogo, escuridão, tua presença me conforta, sei que és meu Pai. Aleluia, a bondade de Deus. Aleluia, mais uma vez. O Senhor é fiel em todo tempo. Sim, Senhor, tu és. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem. Eu cantarei
Obrigado, Deus, por tua fidelidade, por essas verdades benditas da tua palavra. Tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, irmão, que crer na bondade de Deus não significa que tudo vai dar certo. Não significa que todos os seus dias serão bons. Mas que mesmo na tribulação, nas tempestades, nas dificuldades, os dias ruins, Deus vai te levar em segurança para o outro lado. É isso que significa a bondade de Deus. Nós estamos seguros em Cristo. Cristo é a nossa rocha. E não há variação, não há sombra, não há mudança. Nós podemos ficar firmados nele, termos toda a segurança em Jesus. Vamos orar então. Eu queria colocar sua vida diante de Deus. Coloque sua vida diante de Deus agora. Você, talvez as lutas que você está passando, pelas quais você está enfrentando, eu queria que você se lembrasse da bondade de Deus. Queria que você se lembrasse disso nessa noite, que bondade e misericórdia certamente seguirão todos os dias da sua vida. Deus, muito obrigado por essa hora. Nós queremos colocar a tua igreja diante de ti, no teu altar, agradecidos, ó Deus, por essa palavra tão bendita, tão preciosa do Salmo 23, por esse salmo tão querido de toda a igreja de Cristo ao longo dos séculos, que é a âncora da nossa alma, que tem sustentado a nossa fé nas horas difíceis, tem sustentado a nossa fé nas tempestades, nas tribulações. Bondade e misericórdia estão nos escoltando, estão nos seguindo, nos perseguindo e nos guiando. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso esse irmão está aqui hoje, essa irmã, que o Senhor possa fortalecer a fé dele e dela, que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, para que eles saiam daqui cheios de Jesus, firmados na rocha que é Jesus, declarando a bondade e a misericórdia do Senhor, que eles não se esqueçam disso, ela jamais nos abandonará. Bendito seja o teu nome. E assim nós colocamos o teu povo e a tua igreja diante do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.